A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite aos nossos irmãos ligados na Rádio Clube FM. Mais uma vez juntos no programa Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, vamos estudar sobre saúde na visão da ciência. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999 32 7758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas são recursos de que te aproprias na terra, com permissão do Senhor, para investi-los na construção da própria felicidade. As leis que vigem no plano físico são fundamentalmente as mesmas que orientam as criaturas no plano espiritual. Um empréstimo fala sempre da generosidade do credor que o concede, mas revela igualmente, na contabilidade da vida, o bem ou o mal que se faz com ele. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, saúde na visão da ciência. Nós vamos estudar um pouco sobre a saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, depois numa visão espírita. E observem que há uma diferença muito grande, muito embora nós devemos valorizar muito o profissional da área de saúde. Mais do que um biólogo, mais do que um naturalista, o médico deveria ser fundamentalmente um humanista. Então vejam só, a importância do médico na nossa sociedade, e ele deveria pensar como um humanista. Um sábio que na formação do seu diagnóstico leva em conta não apenas os dados biológicos, mas também os ambientes culturais, sociológicos, familiares, psicológicos e espirituais. Essa é uma informação deixada por Dante Marcelo Claromonte Galian. Ele é diretor do Centro de História e Ciências da Saúde da Unifesp, Humanização da Medicina. São dados importantes na visão da medicina com relação à saúde. Ele chama a atenção que o médico deveria ser, além de um naturalista, de um biólogo, ele deveria ser humanista. A saúde, na definição científica da Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, é vista como estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. A gente nunca vai ter 100% de saúde, né? Sempre temos um probleminha aqui, acolá. Agora, o importante é você viver bem, fazer o melhor possível para a manutenção do seu corpo físico. Sempre falamos no programa, ele é um empréstimo temporário,
e nós somos meros usufrutuários. Temos que devolvê-lo. Essa definição ainda, que é bastante ousada e vanguardista, formulada em 1946, ou seja, já faz um tempo, né? Mas representa o ideal perseguido, mas não alcançando até o momento. Isso porque, diante dos inúmeros desafios da vida, raros são aqueles que conseguem manter ou conquistar o equilíbrio em todas as áreas, quanto mais o completo bem-estar, como propôs a OMS. Então, esse é um lema da OMS, né? Falando do bem-estar, que inclui todo esse estado físico, psíquico e social. Mas dificilmente o homem consegue esses 3 itens, né? E mantendo assim um equilíbrio entre eles. Tal situação é muito natural, visto que o progresso, sendo inexorável, coloca o homem sempre diante dos limites, com o objeto de promover a expansão da consciência de si mesmo e despertar o potencial criativo do Filho de Deus, que todos somos, né? Quando o homem vence uma etapa, resolve um problema, dá passaporte à vida para que lhe apresente um novo desafio, uma nova etapa de aprendizado, à semelhança de estudantes de qualquer nível, que ao passarem de um ano, capacitam-se a estudos mais aprofundados e testes mais complexos. Assim, você está fazendo um curso básico, né? Um curso técnico, uma formação superior, à medida que você vai vencendo os anos, você vai aprendendo. À medida da sua formação também. Vive uma área de transição em que a herança do materialismo na visão mecânica do mundo permite um aprofundamento no conhecimento das coisas. Porém, deixa quase todos órfãos de sabedoria, de sentido e significados profundos filosóficos existenciais. Nós temos uma filosofia materialista impregnada na humanidade que se arrasta por milênios. E o homem tem que parar e pensar, partir para o lado filosófico da sua própria existência, que está ligada à pátria espiritual. Então, a prática da saúde atual, a despeito de todos os avanços científicos, apresenta-se fragmentada e focada na superespecialização e no tecnicismo. Além disso, muitas vezes falha em apresentar ou fornecer ao indivíduo recursos de autoconhecimento, instrução, autoamor, que o capacita a sedimentar a busca pela saúde de forma eficaz e permanente. Jesus, vá que sua fé te salvou. Ou seja, desenvolva a sua autocura. Grande maioria dos doentes da humanidade desejam anestesia e não consciência. Na verdade, Joana de Anjos já afirmava para nós, não existem doenças, e sim doentes. Nós nos enfermamos. Muito justo que se aliviam sintomas, evitando sofrimento desnecessário e improdutivo. Mas o processo educacional que liberta o indivíduo da ignorância e da dependência é fundamental no processo de reconstrução da saúde ou na profilaxia das enfermidades do corpo e da alma. Então você tem que ir na raiz do problema. Não adianta você ficar tomando medicamentos para certas dores, se você não sabe a causa da dor. Temos que pensar muito sobre isso. A insatisfação com o atendimento na área da saúde é generalizada e ouve-se frequentemente as pessoas queixarem-se de não serem ouvidas, nem mesmo examinadas, ou terem suas queixas e falas desvalorizadas pelo profissional da saúde. Infelizmente, triste, lamentável, mas existem profissionais da área da saúde que nem olham no rosto do doente, né? A pessoa está falando, ele está transcrevendo ali uma receita médica e passa por isso. Claro que existem profissionais e profissionais. Tem aqueles também que se desdobram, né? Às vezes a consulta com determinados médicos demora meia hora, 40 minutos, 1 hora, porque ele tem uma preocupação muito grande com o paciente em descobrir realmente o que ele está sentindo. Examina tudo que tem direito, né? Não são todos. Questões emocionais são tratadas com o psicólogo ou com o psiquiatra. A gente sempre fala aqui também, não abandone o tratamento médico. Procure um tratamento espiritual, mas jamais vai jogar seus medicamentos fora, como falam alguns religiosos por aí. Não, agora você está com Jesus, você pode descartar tudo isso. Ora, o próprio Cristo disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Então nós temos que fazer a nossa parte. Sua dor na perna nada tem a ver com seus problemas emocionais.
Suas dores que andam no corpo não fazem sentido, não são nada, são imaginação sua. Sua fé, opinião ou interpretação religiosa não importam para a sua saúde. Delas cuidem o padre, o pastor ou o capelão. Dentre muitas outras, são falas frequentemente em consultórios médicos de todo o mundo. E, infelizmente, essas barbaridades você acaba ouvindo de certos profissionais. O ser humano, que deveria ser encarado como um ser biopsicossocial, conforme preconiza a OMS, é reduzido a uma patologia, sigla o estado emocional, perdendo-se a noção da integridade. Frustraram-se planos terapêuticos pela não adesão do doente, por relações médico-paciente deficientes e superficiais, pela não valorização do subjetivo, pela má comunicação, dentre outros motivos. A grande maioria dos médicos e demais profissionais da saúde vem de uma formação profissional centrada na doença e não na pessoa, né? Deveria ser mais centrada nas pessoas. Não isso, os inúmeros entraves a uma prática profissional digna, sobretudo no sistema de saúde pública, e assim os problemas surgem. Má remuneração, sobrecarga de demanda, condições de trabalho insalubres, favorecem a abordagem da parte em detrimento do todo, da valorização do patológico ao invés da saúde, da anestesia rápida, sem o processo educacional que promova a cura. Então ele passa ali um paliativo, né, para o paciente, para tirar aquela dor instantânea, momentânea, mas não vai na causa do problema para resolver de fato o que a pessoa está passando, né? A ciência é pródiga em recursos de educação para a saúde e preconiza a educação do paciente como parte essencial no processo de cura. No entanto, ainda que haja serviços exemplares que dignificam a profissão médica, boa parte dos profissionais permanece atuando para paliar sintomas em vez de incentivar a cura. Diz-nos o médico espiritual Bezerra de Menezes: a medicina moderna, ainda eivada de enganos do materialismo, necessita de urgente e decisiva orientação de novos conhecimentos para que não se perpetue somente na produção de confortos orgânicos, uma vez que não sabe ainda se basear nos postulados do espírito imortal para edificar a verdadeira saúde. Embora ela se esforce no louvável afã de sofrear o padecimento humano, temos de admitir que todos os recursos que não atingem a sua verdadeira origem espiritual são transitórios. Acreditando que a vida é produto aleatório da matéria e ignorando que a existência se presta a finalidades divinas, a medicina de nossos dias ainda não é capaz de alcançar a verdadeira natureza dos males humanos. Operando erroneamente no campo dos efeitos e não das causas, termina por sofrear um impulso que retorna sempre ao seu sítio de atuação, muitas vezes agravado, se não é adequadamente conduzido no caminho da própria cura. A ciência, filosofia e religião espírita, fornecendo ao homem o entendimento de sua real natureza como espírito imortal, faculta-lhe elementos essenciais de instrução e vivência para a cura interior, ampliando sobremaneira o leque terapêutico para promover a expansão da consciência no equacionamento dos dramas humanos, sobretudo na área da saúde. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, João capítulo 3, versículo 3. Na visão espírita, o ser humano é entendido sob o prisma da imortalidade da alma e as experiências da vida como construções pessoais intransferíveis. Segundo nos informa o Livro dos Espíritos, o homem é criado simples e ignorante e caminha em direção à angelitude. Inicialmente, a mônada, princípio espiritual totipotente, embrionário, que guarda em si a potencialidade do anjo, como a semente pequenina traz em seu bojo a árvore frondosa e madura. Tutelado por Deus, por meio dos seus inúmeros prepostos, os Espíritos do Senhor
ou o Espírito Santo de Deus, o princípio espiritual estagia nos diversos reinos da natureza, despertando a sua condição divina, bem como desenvolvendo os aparatos fisiológicos necessários à sua expressão nominal, onde terá condição de conjugar razão e sentimento, sabedoria e amor na evolução rumo a Deus. Assevera-nos Leon Denis, eminentemente filósofo espírita: o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem. André Luiz complementa, orientando-nos que não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da natureza, mas também os centros vitais do corpo espiritual, que, obedecendo aos impulsos da mente, se organizam em moldes seguros, com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica, oriundas das fontes vivas de força que alimentam o universo. Deus tutela o desenvolvimento da mônada espiritual, futuro espírito, qual o pai tutela o filho que não tem a consciência de si e que pouco a pouco vai recebendo da vida a permissão para exercer o direito de escolha e determinação, conforme seja considerado capaz de raciocínio, elaboração e conhecimento de seus deveres e direitos no mundo. Após milênios de evolução, o princípio espiritual acorda no reino hominal, pela ação direta dos missionários do Senhor, que promovem a transição espiritual por mecanismos ainda desconhecidos por nós, despertando o raciocínio contínuo, a individualização dos princípios espiritual e a consciência de si. Processo esse que passa em mundos paralelos à Terra, mundos de transição. Esse ser humano primitivo, recém-saído da vivência plena do instinto, inteligência rudimentar e instrumento da lei de conservação, caminhará agora rumo ao desenvolvimento pleno de suas potencialidades em milênios de evolução, na qual experimentará e escolherá de acordo com as diretrizes traçadas por Deus para a sua vida, mas sobretudo de acordo com seu livre-arbítrio. Durante todo esse processo, o ser estará mergulhado no amor de Deus, como asseverou Paulo: em Deus vivemos, existimos e nos movemos. O fenômeno das vidas sucessivas ou reencarnação está na base da evolução e se configura como processo educativo natural para todos os seres da criação. Todos os espíritos se reencarnam de forma natural, embora o uso do livre-arbítrio e o aproveitamento do tempo e das oportunidades varie de um para outro no caminho do progresso, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos. É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. A liberdade dada por Deus é gradativa, aumenta à medida que o espírito se mostra capaz de exercê-la, mas traz sempre com ela a responsabilidade pela escolha. Diz o ditado popular: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. As leis divinas, perfeitas, sábias e imutáveis, tudo regulam de forma natural e automática, promovendo o progresso e o equilíbrio da criação. Essa liberdade é relativa, pois, na verdade, a criatura que espelha em si o Criador, visto que foi criada com o potencial divino em si, só é livre para o amor. O amor é o instrumento e a síntese da evolução. Sempre que o ser humano transgrida a lei do amor em si ou em torno de si, faltando com o respeito, a consideração e o valor que deve demonstrar por si mesmo e pelo próximo, por toda criatura e toda a criação divina, acionará mecanismos automáticos de reequilíbrio no universo. O Livro dos Espíritos esclarece-nos que a lei de Deus está inscrita na consciência do homem. Ela, pois, opera em nós e em torno de nós. Deus é imanamente e transcendente, afirma o orientador espiritual Alex Arthur, o indiano. Saúde e doença, nesta visão, são atestados do nível de identificação do ser com a lei divina. Manifestam sua sintonia ou distonia
em relação à lei. Como o homem é a imagem de Deus, encontra-o como no espelho, na intimidade de sua alma. Afastar-se de Deus é como extrair as próprias entranhas, esvaziar-se e ser cada vez menos. Quando o homem, em troca, entra em si mesmo, descobre a divindade. Santo Agostinho. Joseph Kleber, no livro O Homem Sadio, propõe um amplo conceito de saúde que tem orientado os estudos na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, remetendo a reflexão à relação do ser com o Pai, com a fonte de sabedoria e supremo amor. Saúde é a real conexão criatura-criador e a doença, o contrário, momentâneo de tal fato. O apóstolo João informa que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Para o estabelecimento da saúde legítima, importa conhecer a Deus. A lei divina que há em cada ser humano promove o retorno do ser aos braços do Pai. Há a consciência de que se é um ser divino e que ferir a lei de amor ou desconsiderá-la não é uma possibilidade real no exercício do livre-arbítrio da criatura. A doença, nessa visão, pode ser entendida como um convite do corpo, da sabedoria inata que há em cada um, manifestando o apelo ao reequilíbrio do ser perante a consciência ou a lei de Deus, bem como diante do seu próximo e do universo com suas leis naturais. Não se trata de punição ou castigo divino. A maior parte da humanidade traz no subconsciente a visão do Deus judaico-cristão ocidental, antropomórfico, cheio de emoções, pronto a punir e recompensar as criaturas de acordo com aquilo que façam ou deixem de fazer. Coexistem no inconsciente coletivo ou no psiquismo profundo as imagens do Jeová Jiré, dos exércitos e do Deus misericordioso apresentado por Jesus. Temor do pecado assola a maioria das criaturas, e a consciência do amor infinito de Deus ainda é patrimônio de poucos, os quais desenvolveram a sua fé nas vivências de profunda espiritualidade. A doença é vista por boa parte dos cristãos como punição pelos equívocos, e a própria visão da lei de ação e reação, dita karma pelos leigos, apresenta-se como um movimento de pagamento pelos erros do passado. Essa visão, que atesta parte da verdade, mas não a verdade integral, vem da visão apresentada no Antigo Testamento, de um Deus que ira e se vinga com frequência, marcando aqueles que agem contrariamente à sua vontade. O arquétipo da justiça é tomado como a manifestação do todo, e a doença parece ser fruto da angústia de um Deus humanizado, cheio de emoções. Encontramos no Antigo Testamento relatos que fortalecem essa visão. Mas se não obedeceres à voz do Senhor, teu Deus, se não praticares cuidadosamente todos os seus mandamentos, o Senhor te ferirá de fraqueza, febre e inflamação. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. O Espiritismo apresenta um Deus sábio, perfeito, que a tudo rege, com equilíbrio, sem afetar pela manifestação do ser humano, inacessível às suas agressões, senão em sua apresentação nele mesmo, em sua divindade interior, herança divina, não revelada ou manifesta. Um Deus que não apresenta caracteres humanos, e que, portanto, não se ressente ou pune as criaturas, mas que educa por meio de leis perfeitas e imutáveis, como um jardineiro dedicado cultiva a semente que desabrocha para que venha a ser o que deve ser. Caso a criatura se desvie de seu curso, negando sua natureza divina, as leis trazem-na de retorno ao equilíbrio por meio do amor ou da dor, quando o primeiro não consiga cumprir seu papel educativo por falta de abertura do indivíduo à situação. Se a planta do vosso jardim vem mal, se desvia, ireis encolerizar-vos e vos vingar dela? Não, endireitá-la-eis, se puderdes. Dar-lhe-eis um apoio, forçareis por entraves as suas tendências. Se necessário, a transplantareis, mas não vos vingais. Assim faz Deus. A doença, como movimento natural de distonia, atestando um castigo divino, como entendida por alguns, objetiva o retorno ao equilíbrio, à sintonia com a lei.
Encontramos sábia explicação em O Livro dos Espíritos, quando os Espíritos comentam a teoria das penas eternas e a possibilidade do castigo divino perante as faltas humanas. A reencarnação é lei biológica natural, instrumento da evolução, onde o ser experimenta o contato com a diversidade e desenvolve aptidões necessárias ao progresso. Ela devolve ao homem o fruto de suas escolhas em mecanismos naturais de reencontros, saúde ou doença. É um mecanismo natural interno que promove o equilíbrio, mas, sobretudo, o despertar da consciência de cada um e o desenvolvimento das noções de responsabilidade perante a vida e o próximo. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Perdendo tempo ou investindo? O tempo ainda é um desses mistérios que nos cabe desvendar. Ultimamente temos ouvido muito a afirmação de que o tempo está passando mais rápido. No entanto, vivemos as mesmas 24 horas em 365 dias. Então, isso é verdade ou não? Para muitos cientistas, o tempo é uma construção humana, uma forma de medir e organizar os eventos. Dessa maneira, fora da Terra, não tem significado. Se lembrarmos da teoria da relatividade de Albert Einstein, veremos que o tempo não é absoluto. Isso quer dizer que ele pode passar de forma diferente em diferentes lugares do universo. Com certeza, temos muito a descobrir, a entender. De qualquer forma, algo que costumamos afirmar, dependendo do que façamos, é que perdemos tempo, que gastamos tempo, que desperdiçamos tempo. Para cada um de nós, tempo é uma questão de administração. E o que temos certeza é de que nosso tempo sobre a Terra é limitado. Sabemos que a vida tem prazo, tem duração. E como nenhum de nós recebeu ao nascer uma caderneta que nos diga quantos anos temos na poupança da vida, o que nos cabe é aproveitar cada segundo. Aproveitar significa fazer o melhor uso possível do tempo de que dispomos. Tirar proveito de cada momento. Na prática, para cada um de nós, significa coisas diferentes, como fortalecer laços de amizade, fazendo-nos mais presentes na vida dos nossos amigos. Dedicar preciosos minutos em conversas edificantes, construtivas, que nos instruam, nos propiciem crescimento. Ou nos deliciar admirando um belo pôr do sol, sem pressa, com verdadeira admiração. Assistir a um filme, extraindo o melhor que nos possa ofertar em termos de trilha sonora, fotografia, interpretação, exemplo de perseverança, de lealdade, de patriotismo. Absorver a mente numa leitura que traduza conhecimento, orientação, descontração, bem-estar. Quiçá, simplesmente, nos quedarmos na janela, olhando o voo dos pássaros que se divertem na manhã de sol, migrando de uma para outra árvore numa grande algazarra. Ou atentar para as rolinhas que passeiam sobre o telhado da casa vizinha, indo e vindo, como à busca de algo. Ou será que, como nós, humanos, estão realizando a sua caminhada, contando os passos? Ficarmos imóveis alguns minutos, de olhos fechados, sentindo a brisa da manhã nos acariciar a face, enquanto o sol ensaia seu despertar. Tudo isso será perder ou será investir tempo em algo que nos beneficia o corpo e a alma? Pensemos a respeito. Todos os dias temos 24 horas disponíveis. Sua administração somente a nós compete. Trabalhar muitas horas, dormir em demasia, fazer coisa nenhuma, podem ser nossas opções. Ou dosar trabalho com breves intervalos de luz, o envio de uma mensagem a quem amamos, um olhar para a paisagem e uma oração de louvor. Que maravilha, meu Deus! Onde é que o Senhor descobre tantas cores diferentes a cada dia? Tempo para a refeição com a família ou com os amigos. Um momento de descontração para sorrir, para perguntar a quem está ao nosso lado. E aí, tudo bem com você? Perder ou investir tempo? A opção é nossa.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, graça te damos, Senhor, pelo nosso corpo perfeito, pela nossa saúde, pelo ar que respiramos, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelos amigos, pela vida, Senhor. Quão importante estarmos aqui encarnados. Oportunidade sublime de aprendermos cada vez mais e, ao regressar à pátria espiritual, que é a nossa casa verdadeira, possamos chegar com uma bagagem grandiosa de trabalho no bem. É o que pedimos, Senhor, que nos ampare, que nos intua sempre a fazermos o melhor por Ti e por toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Obrigado, Pedrosa, por estarmos juntos no programa de hoje. O Espiritismo está no ar. Obrigado a todos pela companhia. Estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos e tenham todos também uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para